terceira aula sobre a Grécia Antiga. Então, sexto ano, na aula passada, nós vimos como aconteceu a formação das cidades-estados na Grécia. Nós vimos que nós tivemos duas fases, em que a primeira havia então um grupo que habitava o litoral da Península Balcânica, e depois, com a invasão dos dórios, eles foram obrigados a ir para o interior, para fugir da violência dos dórios. Ao ir para o interior, eles formaram pequenos grupos familiares, os genos, que depois, ao se unirem, formaram as fatrias, que também se uniram e formaram as tribos. Essas tribos se uniram e formaram as cidades-estados. Porém, essas cidades-estados cresceram rapidamente, de forma que não havia espaço para toda a população, e parte da população dessas cidades mudaram para outras regiões e formaram novas cidades-estados, pequenos povoados que aos poucos foram se transformando em novas cidades-estados. Então, nós chegamos no momento em que a Grécia está tomada por cidades-estados. A partir desta aula, nós vamos ver as principais cidades-estados da Grécia, começando com a cidade de Atenas, que é uma das mais importantes da Grécia Antiga. É uma cidade que existe até hoje, inclusive, que é a capital da Grécia hoje como um país. Diferente da Grécia daquela época, em muitos aspectos, mas ainda muito importante. Então, nós vamos conhecer a Atenas da Grécia Antiga. Muito bem. Onde estava localizada a cidade de Atenas? A cidade de Atenas estava localizada ao sul da Península Balcânica. E ela não foi dominada pelos dórios na invasão dos dórios. Então aqui nós temos a Península Balcânica toda, aqui está a Península do Peloponeso. Então a cidade de Atenas está bem neste ponto aqui. Então é uma cidade muito importante. E aí tem esse fator importante. A cidade de Atenas não foi dominada pelos dórios. Portanto, a população não precisou fugir para o interior para formar os genos, as fratrias e assim por diante. Tá certo? Então, a cidade de Atenas teve essa vantagem de não enfrentar os dórios. A cidade vai se desenvolver a rodar de dois pontos importantes. O primeiro é a Acrópole. A Acrópole era a parte mais alta da cidade, onde ocorriam as cerimônias religiosas. Tá certo? Nós vamos estudar a cultura grega depois, falar sobre a imensa quantidade de deuses que os gregos tinham e dos templos religiosos. E a Acrópole era a parte mais alta onde ocorriam as principais cerimônias religiosas, mas também era onde acontecia os julgamentos, onde se tomavam as decisões políticas, as questões políticas da cidade. Então, nesta imagem aqui, nós temos a representação, a cidade aqui embaixo, a cidade de Atenas embaixo, e lá no alto, a Acrópole, a parte mais alta da cidade, onde dava para praticamente toda a cidade enxergar, conseguir ver a Acrópole. E, por estar no lugar mais alto, era considerado também a parte mais importante. Além da Acrópole, a cidade de Atenas vai nascer do lado da Ágora, que era a praça da cidade de Atenas. Tudo bem que, embora seja uma praça, um ponto de encontro entre as pessoas, ela não tem essa mesma desenho, essa mesma configuração das praças que nós conhecemos hoje, certo? Mas ela tinha uma importância muito grande porque era na praça onde ocorria os principais atos e os debates políticos, tá certo? Então, as pessoas, quando iam tomar as decisões sobre a cidade, se reuniam na Ágora, na praça da cidade. Ao redor, então, da Acrópole e da Ágora, que eram os dois pontos mais importantes da cidade, os atenienses construíram suas casas. Posteriormente, para proteção contra invasores e contra a guerra, eles cercaram a cidade com muros. Então, aqui nesta imagem, nós temos o exemplo da Ágora, certo? Outras cidades copiaram também o modelo de Atenas e construíram a sua própria praça. Então veja aí que é um modelo um pouco diferente do que nós conhecemos. Era basicamente um pátio, um lugar que tinha até assentos para que as pessoas pudessem assistir os debates. Bem, como que era a economia da cidade de Atenas, a geração e produção de riqueza? Basicamente agrícola, vinha da agricultura, da produção de videira e oliveira. Então, para se fazer azeite e vinho. Então plantava a uva, né, a videira para fazer o vinho, e plantava-se também a oliveira para a produção de azeite. Aliás, até hoje
o azeite e o vinho vindo da região lá do mar Mediterrâneo, é um dos mais reconhecidos do mundo, um dos melhores do mundo. Tinha um forte comércio marítimo, porque estava de frente para o mar Mediterrâneo, então tinha relações comerciais com vários outros povos por conta do mar Mediterrâneo. Então era uma cidade que podemos considerar uma cidade próspera economicamente. Agora, sobre a organização social da cidade de Atenas, ela era uma cidade que tinha uma sociedade dividida em grupos, tá certo? E aí presta bem atenção em cada um desses grupos para não confundir os nomes e quem pertencia a cada um desses grupos. O primeiro grupo eram chamados de eupátridas. Os eupátridas eram aqueles que eram proprietários de terra. Então todo proprietário de terra era chamado de eupátridas. O segundo grupo eram dos demiurgos. Os demiurgos eram os pequenos agricultores e também comerciantes. Tá certo? Então, pequenos agricultores, pessoas que trabalhavam em pequenas terras ou terras arrendadas, e também alguns comerciantes. O terceiro grupo era chamado de metecos, que eram os estrangeiros. Quem não nascia em Atenas, considerado estrangeiro, portanto, um meteco. Podia ser grego, de uma outra cidade grega, mas como não era ateniense, era considerado um estrangeiro. Isso é um ponto importante também. Então, às vezes você encontrava alguém que sabia falar o grego, aparentemente era um grego, era efetivamente um grego, mas por não nascer em Atenas era conhecido como estrangeiro, então era também chamado de metecos, tá certo? Por fim, os escravizados. Esses escravizados podiam ser obtidos de duas maneiras, ou eram prisioneiros de guerra, ou era por dívidas, tá certo? Essa escravidão por dívida é muito importante, porque é possível, então, escravizar um cidadão, é possível escravizar um próprio grego. Quando nós tínhamos prisioneiros de guerra, normalmente é um inimigo, alguém de fora. Agora, por dívida, pode ser seu vizinho, certo? Alguém que não conseguiu pagar uma dívida, ele se torna um escravizado por conta dessa dívida, tá certo? Aí, um ponto que é bem importante sobre Atenas é a questão política. A cidade de Atenas é uma cidade que teve uma história muito longa, uma cidade muito antiga. Portanto, ela teve várias formas de governo. Nós vamos listar aqui 4 formas de governo em toda a história da cidade de Atenas. Claro, limitando lá a Grécia Antiga, no período antigo, da Antiguidade. Bem, o primeiro modelo, a primeira forma de governo que Atenas teve foi a monarquia. Que nós, como já vimos em aulas passadas, monarquia é quando nós temos o poder na mão de uma pessoa só. Mono, de um, arquia, poder de um. Normalmente chamamos de rei essa pessoa. Então, na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, nós tivemos, então, um governo de um rei, uma monarquia. Quem era esse rei? O maior proprietário de terra, tá certo? Lembrando que nós estamos entrando num período em que terra é igual a poder, porque terra é riqueza. Então, a medida da riqueza é a terra. Quanto mais terra, mais rico, mais poderoso. O rei é o maior proprietário de terra, certo? Só que essas terras, aí vejam bem, isso aqui é muito importante para nós entender a segunda forma de governo. Quando o rei morre, ele é um, quando ele morre, as suas terras, que é a maior, é dividida com os seus herdeiros. E aí esses herdeiros serão chamados de eupátrida. Ao dividir a terra, divide também o poder. Então, vamos imaginar aqui, que esse retângulo aqui representa as terras do rei, certo? Então, vamos imaginar que isso aqui é a terra do rei. O rei é um só. Quando esse rei morre, essa terra ela vai ser dividida em pedaços. Quem vai ficar com esses pedaços? Os seus herdeiros, tá certo? É claro que depois que esses herdeiros morrem, ela é redividida para os herdeiros. Então, essas terras começam a ficar cada vez menores, tá certo? Então, supondo que esse primeiro herdeiro aqui, quando ele morrer, esse pedaço aqui vai ser redividido. Supondo que esse herdeiro número 1 aqui tenha 2 filhos. Quando ele morrer, então esse pedaço de terra vai ser dividido ao meio para os seus 2 filhos, tá certo? Mas o importante saber aqui é o seguinte, que terra é igual a poder. Como eu disse agora há pouco, terra representa a riqueza, que representa o poder. Então, se divide a terra, divide o poder.
Então nós vamos entrar num período agora em que o rei praticamente desaparece. Se o poder está relacionado à terra, e agora o rei dividiu sua terra na mão de várias pessoas, e essas pessoas que são seus herdeiros são chamados de eupátridas, nós teremos então uma nova forma de governo, que é chamado de aristocracia. Na aristocracia, o poder agora não está na mão de uma pessoa só. O poder está na mão de um pequeno grupo. E quem é este pequeno grupo? Os donos de terra. Então, os donos de terra têm poder. Como são poucas pessoas que têm terra, então é um grupo pequeno. Um grupo pequeno que tem poder, porque é dono de terra, são os aristocratas. Então, temos aqui uma aristocracia. Aí é claro, como o poder está na mão de poucas pessoas, de um grupo pequeno, nem sempre as decisões tomadas pela aristocracia, por esse pequeno grupo, beneficiavam a população mais numerosa, tá certo? E aí, vez ou outra, vai acontecer crise. Nos momentos de crise, nós teremos a tirania. Na tirania, existirá a figura do tirano, em que o poder está apenas com uma pessoa. Uma pessoa apenas passa a ter o poder. E essa pessoa, que é o tirano, vai ser chamado também de legislador. Tá certo? Só que isso ocorria apenas em período de crise e era temporariamente. Então, o poder fica na mão de uma pessoa, ela resolve a crise, depois o poder volta aqui para a aristocracia, para o pequeno grupo. É claro que esse tirano, esse legislador, vai ser escolhido por ser um só, ele vai ser escolhido dentre os aristocratas. Então, da onde nós vamos tirar esse tirano? Da onde nós vamos tirar o legislador? Vamos pegar um dos aristocratas dentro de um dos donos de terra para ser o tirano. Como é temporário, ele resolve a crise. Se ele não conseguir resolver a crise, ele é substituído por um outro tirano, certo? Mas, importante saber que ele ocorria apenas no período de crise. Posteriormente, nós teremos aí uma forma de governo que nós vamos copiar, inclusive, em que o poder estará na mão de muitos. O poder estará na mão de muitos cidadãos, de muitas pessoas. Agora, o poder já não está mais concentrado na mão de um pequeno grupo, mas estará concentrado, dividido na mão de muitas pessoas. Mas como esse sistema ele é um pouco mais complexo, nós vamos deixar uma aula só para falar sobre isso. Então, na próxima aula, nós vamos estudar a democracia ateniense, tá certo? Como que nasce a democracia, como era a democracia ateniense e como que nós depois copiamos esse modelo de democracia dos atenienses, ou quais partes nós copiamos dos atenienses, porque, claro, a democracia de hoje não é a mesma dos atenienses, tudo bem? Mas a democracia nasce com eles, nós vamos ver isso na próxima aula.